Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no que o Galvão Bueno e o Muricy falaram sobre o São Paulo Zubeldia, projetando também o Campeonato Brasileiro, qual dos times aí chega mais forte da briga pelo título. Deixar os créditos aqui ao programa, né, Galvão Bueno e Amigos, Grupo Bandeirantes. Vou tá deixando o link do canal oficial na descrição. Galvão Bueno, né, com seu novo programa aí na Bandeirantes. O Casagrande, Mauro Naves, Falcão e o Luxemburgo também, né, participando do programa. Deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo. Muricy, para a gente terminar essa parte, para entrar nas confusões das confusões da rodada, você sente algo do que eles falaram? Do Inter, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, é por aí também que você caminha? A diferença vai ser as competições que vai ter pelo meio, entendeu? Esse é o grande problema dos times brasileiros. Isso. Quando começa agora a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana. E tem 4 que vão para o Mundial de Clubes. Então, esse é o problema que vai ser, entendeu? Aí é que você vai ver quem é que vai ser quem no campeonato, que é difícil estar falando agora, porque essas competições não é fácil, né? E o grande problema do futebol brasileiro é os plantel que o time tem que ter para ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque não só pelo Campeonato Brasileiro, mas pelas outras competições. Né? Porque tem técnico que começa a poupar, igual o Vasco poupou, né, contra o Corinthians. Para mim é surpresa isso, né? Mas eu acho que o que vai fazer a diferença é essas competições que tem no meio, e aí os técnicos têm que trabalhar bem, principalmente o plantel, né? Então a gente tem que olhar o plantel. Posso lançar uma pergunta só? Lance. Em cima do que o Muricy falou, vai ter esse Mundial, Muricy, né? Então vão 4 clubes, desses 4, 3 nós colocamos como favoritos. Vamos citá-los aí. Flamengo, o Palmeiras, Botafogo e o Fluminense. Nós colocamos 3 como os favoritos. Você acha que pode, por causa disso, pintar um campeão novo, uma surpresa lá no final? Porque os outros times vão ficar um mês sem jogar. Bom explicar isso, né? Porque para o campeonato, sim, e 4 clubes vão ficar lá batendo cabeça no Mundial, pegando pedreira, claro, e 16 clubes vão ficar treinando aqui. Isso faz muita diferença, E essa parada, Maurício, desculpe, essa parada aí, essa de um mês praticamente, fez com que todos os campeonatos estaduais fossem atropelados. Se jogou demais, porque tem esse um mês que para tudo. Então, os próprios estaduais tiveram dificuldade. Os treinadores tinham que dar um jeito de jogar, mas às vezes joga a cada 2 dias e meio. Claro. E por causa desse Mundial, né? Mas você acha que pode aparecer uma surpresa? Tipo, time forte, organizado, Bahia, o Inter que não vai pra lá, ser, sabe? Algum outro time forte. Fortaleza. Fortaleza, o Atlético Mineiro também não vai. Vai ficar vários times bons aqui, entendeu? Então você acha que pode pintar uma surpresa? Eu acho que pode, sim. Eu acho que pode pintar, sim, porque essa competição vai tirar bastante, né, os times que estão lá, vai tirar bastante da competição nossa, que os times vão estar preparados. O desgaste é grande. São Paulo tem time bom e não tem elenco, você coloca ele assim. Não é que não tem elenco, mas ele se encaixa mais ou menos nesse perfil que estamos falando, tipo Corinthians. Ó, se tiver o Oscar jogando, tiver o Lucas, Caleri bem, você tem um ótimo time. O nosso plantel, todo o plantel nosso tem um bom time. Nós temos bons zagueiros, por exemplo. Sim. Nós temos bons laterais agora, que nós não tínhamos, temos agora. Meio-campista, nós temos um bom time, né? Claro que não temos muitos jogadores, porque a parte financeira de São Paulo todo mundo sabe que é difícil estar contratando. E não é só São Paulo, vários times têm problema de plantel, e vai ter problema no Campeonato Brasileiro, entendeu? Exato. Mas a diferença é essa, quando a gente perde, por exemplo, esses 2 jogadores nossos, eles são diferentes demais. Sim. Então o time vai sentir um pouco, né? Claro. Eu acho que se falou pouco do São Paulo. Se falou de vários times e o São Paulo, como disse, não pode o técnico ser expulso quase todo dia, né? Mas se você olhar com carinho o plantel nosso, nas posições, nós temos bons jogadores. Né? Nós temos bons jogadores e temos 2 que são muito diferentes. Olha aí, quais são esses 2? Que é o Oscar e o Lucas. Vocês estão muito diferentes, né? Sim. E o São Paulo tem o time também como time, né? É outro time. É outro time, é time para brigar lá em cima. Isso, claro. É que parece que, não se dando conta, né, com o São Paulo, estão deixando ele um pouco de lado, às vezes é até bom. Tá olhando com carinho outros times, mas o São Paulo completo é um time forte. Sim, competitivo. É um time competitivo, claro. Já mostrou, chegou na Libertadores ano passado, o Botafogo ganhou do São Paulo nos pênaltis. Sim. Chegou também contra o Atlético na Copa do Brasil. É um time e tá com o técnico, tá repetindo o mesmo técnico, entendeu? Tá mais tempo no clube.
está conhecendo o futebol brasileiro, porque a grande dificuldade que eu percebo, né, nos técnicos que vêm de fora é o conhecimento. O Crespo também teve dificuldade na sequência, por isso, porque não conhece o futebol brasileiro. O Zubeldia também tem um pouco de dificuldade, né? Agora que ele está começando a conhecer o futebol brasileiro, que não dá para poupar o futebol. A gente quase teve um problema sério quando o Crespo estava, que a gente começou a poupar no brasileiro e quase a gente caiu, cara. A gente bateu lá embaixo, porque o Campeonato Brasileiro não perdoa. Não dá para ficar esquecendo o Campeonato Brasileiro. E por isso que eu falo que essas competições que vêm agora, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, é que nós vamos começar a ver quem é quem. E o Zubeldia te escuta, Muricy, com toda a experiência que você está lá, porque às vezes o técnico vai, fica meio enciumado. Não, mas então, mas acontece que eu estou há 4 anos nessa função e já passei com vários treinadores. Isso. Né? E nunca tive problema com ninguém. Por quê? Porque eu me posiciono. Né? O Zubeldia, o primeiro dia, foi igual aos outros. Primeiro dia, aqui o Zubeldia, é o seguinte. A minha função aqui é ser o cara que vai fazer meio campo entre diretoria e a comissão técnica, né? Você é o técnico, você escala. E tem mais uma coisa, no meu contrato, tem uma cláusula que pode ser todo mundo treinador, menos eu. Você fez questão disso? Claro, porque senão não dá certo, porque... Já deve ser difícil para o cara chegar da Argentina, um cara novo, olhar para o lado e falar, calma, mas por quê? Porque eu sei como é que é o futebol. O futebol tem aqueles momentos difíceis que sempre tem a tentação. Sempre tem, né? Até jogadores, na última vez, os jogadores me chamaram e falaram, Muricy, você que conhece o time, não sei o que. Eu falei, não, eu não quero mais ser treinador. Se você não fizer isso, você perde a confiança. Então, por exemplo, o Zubeldia, converso com ele todos os dias. O Dorival também fazia. Então, eu tenho essa facilidade porque eles têm confiança. Hoje eu fiquei com ele, fui lá na sala dele, conversar com ele um tempão, porque ontem ele ficou nervoso, né? Porque ele é muito nervoso, né? Então, rapaz, eu tenho os números dele aqui para botar no nosso telão aqui, que são bem assustadores. Vamos começar, para a gente começar, vamos falar um pouquinho de polêmica. Deixa eu só pegar uma bola picando do Muricy. Pera um minutinho, o Falcão quer falar uma coisa antes em relação ao que ele falou. Pode deixar a tela aí, mas o Falcão fala. Eu lembro que o último time que eu vi, com poucos jogadores, mas todos eles com qualidade, titular reserva, foi o Cruzeiro do Vanderlei. Então é só ter 40 jogadores. Negócio, aquele time ganhou tudo, né? Não, mas olha, me ajuda, Vanderlei. Maurinho, lateral. Maurinho, Luizão. Tinha outro zagueiro. Cris, e tinha o Edu Dracena também. Cria Edu Dracena, tinha mais outro. Tinha o Manuel na reserva, não é? Não tinha o Manuel na reserva? Manuel não estava, não. Tu tinha jogadores. Era Luizão, Edu Dracena e Cris. O goleiro era o Fábio. Era o Gomes. Lateral esquerdo era o Leandro. Maldonado, Augusto Recife e Wendel. Tinha Gomes, Maurinho, Michael na reserva, tinha o Cris. Alex, David e o Aristrau. E tinha Dagoberto, tinha Everton Ribeiro? Não. Dagoberto tinha? Não. Era Alex, David e Aristrau. Não, no banco. E o banco era o Cris, o Luizão e o Edu Dracena. Tá vendo? Então tinha o Maicon, que era reserva do Maurinho. O Maicon era reserva do Maurinho. O Maicon que jogou na Inter. Ele conseguia ter um time. Ele podia mexer no time. Ele podia mexer no time e trocar para dar um repouso e o time não caía de produção. Mas assim, eu acho assim, cara. Vocês falaram alguma coisa, né? Que a gente está nesse negócio há tanto tempo, vai surgindo tanta coisa, né? Experiência, né? Primeira coisa que eu vejo assim no futebol brasileiro, que agora essa coisa de economizar o jogador, que tem que preservar o jogador, porque dá gastar. Cara, o jogador gosta de estar dentro do campo. Essa é uma grande realidade. O jogador tem que estar dentro do campo. O jogador gosta de jogar. E a outra é o quê? Com 3 meses de campeonato, nós estamos no mês 4 agora, com 3 meses, eu vejo os caras já estão aí já fazendo revezamento. Com 3 meses, o cara precisa estar entrando, que ele vem de uma pré-temporada, precisando de jogar para entrar em ritmo de jogo. Porque uma coisa é você falar de ficar parado um mês. E 3, 4 clubes vão jogar lá, tá certo? Eles vão ter prejuízo. Você acha que ficar só um mês treinando, o cara pega ritmo de jogo? Não pega. Ritmo de jogo pega jogando. É totalmente diferente de que você treinar. Você vai se preparar melhor para a longevidade da competição. Ou seja, mais jogos, está melhor inteiro, mais fisicamente, mais confortável para poder se preparar mais tempo para gastar mais energia. Mas dentro do campo de jogo, pergunta Muricy, Falcão, Casa. Mas eu também era um bom jogador. Cara, você sabe economizar dentro do jogo.
Você sabe como é que você vai se preservar. Você sabe como é que você vai fazer, a hora que você vai ter um desgaste ou não vai ter um desgaste. E para você ganhar uma competição, um campeonato brasileiro, tá certo? Você tem que fazer gordura. Não vai ser nada decidido, não vai ser nada decidido. Nós vamos falar aqui que vão ter 4 clubes, vou colocar 6 clubes que vão poder brigar pelo Campeonato Brasileiro. São 6 clubes que vão brigar pelo Campeonato Brasileiro, que vão brigar. E você vai ver o seguinte, quando faltar 5 ou 6 rodadas, que vai surgir 2 clubes que vai falar assim, 2 que vão poder ganhar o campeonato. Nós estamos só na segunda rodada. De 6, até terminar 6, faltando 6 rodadas, você não consegue falar ainda que vai acontecer. Eu acho, Galvão, que vai surgir um Fortaleza, um Bahia, com a força de jogar em casa. Isso faz. O Fortaleza, para ganhar do Fortaleza hoje lá, é duro de ganhar. Isso faz diferença. Já levou ele para a Libertadores. Já. Deixou de ganhar a Copa do Brasil, até pode ganhar a Copa do Brasil. E o Bahia está na Libertadores. E o Bahia na Libertadores. São clubes que podem surpreender. Claro. Eu acho assim, ao Corinthians, né? Ver o Corinthians agora. O Casão foi perfeito aquilo ali. Perfeito. O Corinthians tem um time, mas não tem um elenco. O Corinthians tem um time que você não sabe se aquele time também é um time que vai suportar jogos fora de casa que ele vai poder ganhar. Ele vai ser um time que vai poder jogar em casa, sabendo que em casa ele faz diferença. Dele, para ele. Torcida, envolvimento, tá certo? Mas você não sabe se fora de casa ele vai se confirmar aquilo. E a outra coisa que eu acho que vai ser um prejuízo do Muricy, chama-se viver a intensidade que você vive uma competição. Tanto vai ser técnico, como comissão técnica, como jogadores, todo mundo precisa ver aquilo ali. Porque o momento teu, você está sendo na mídia falado como você é o postulante ao título, confiança, entrar em campo com confiança, todo mundo acreditando em você, isso vem também para dentro do campo, joga meio que com você. O ambiente que está sendo criado, São Paulo que colocaram fora, vai jogar com o São Paulo no Morumbi, ele sendo fadado à conquista de título, está entre os primeiros, é difícil ganhar. Isso, quando você tem um mês de diferença, aquele clube que terminou a competição na mídia, como a sensação da competição, como aquele melhor, depois de um mês começando 2 pancadas seguidas, já não vai ter mais aquilo. Então é todo um processo que vai ser meio complicado de você poder... A cada dia acontece alguma coisa. Estava vendo aqui os números do Zubeldia que nós falamos aqui, são 61 jogos, são 26 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Quando o Major me falou, eu achei que era mais cartão vermelho, achei até que era mais. 3 cartões vermelhos em 61 jogos, já vi muito jogador também tomar. Já vi muito jogador tomar. Como é que é o papo com ele? É legal ou você tem que meter um cartão vermelho nele? Não, hoje eu fui na salinha dele lá, hoje eu visitar ele lá hoje pra conversar. Você foi visitar ele lá? Fui lá. Opa! Foi lá. Pera aí, que agora eu quero... Não, mas na boa. Você foi na sala dele e visitar ele? Ele ficou muito nervoso ontem, deu até um chute no banco, ela machucou o pé e tudo. Eu fui lá para conversar com ele. Já conversei várias vezes sobre isso, né? Mas é difícil o gênio que ele tem, o que ele vive o jogo, que ele não aceita essas arbitragens, ele não aceita, né? Só que eu falo que é difícil, eu falo para ele, dia, se você não mudar, os árbitros já entram em campo mais ou menos sabendo quem é os caras, eles analisam também. A gente analisa os árbitros, mas eles analisam a gente também. O árbitro, assim, esse cara que dá trabalho nisso, aquele ali reclama disso. Ele já entra em campo olhando já o banco, entendeu? Mas ele, o jeito dele é difícil. Não tem jeito. É difícil. Hoje eu falei bastante com ele, e conversamos várias coisas também sobre o jogo, a gente conversa demais, né? Mas você fala daquele seu jeito bacana, legal. Meu jeito, claro, tem que ter, mas é porque eu tenho limite. Eu já vi você ficar bravo também. Não, tem que ficar bravo, de vez em quando a gente fica um pouco bravo. Você também não era essa calma toda na beira do campo também, não. Mas a diferença, as pessoas falam, pô, mas você era nervoso, claro que eu era nervoso, mas eu falava muito mais com o meu jogador do que a arbitragem, era muito difícil me expulsar. Eu falava pouco com o árbitro. Então, a diferença é essa, entendeu? Porque também não adianta muito querer berrar com o árbitro. Não acontece, porque já mudou. Ele apitou, acabou. Não adianta, eu também pensava assim. Então... Fala em árbitro, então, vamos lá, porque a CBF afastou. É isso, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do debate, né, do programa Galvão e Amigos, novo programa do Galvão na Bandeirantes, na Band. Legal, né? Ali meio que uma nostalgia, lembra bastante ali do programa do Galvão Bueno, que teve muito tempo ali por muito tempo no Sport TV, era um canal fechado. Agora o Galvão Bueno com o Galvão e Amigos na Bandeirantes, no Sport TV, era o Bem Amigos que o Galvão Bueno apresentava, mas é legal, né, de ver o Galvão Bueno de volta à TV, ele aí com os integrantes, né, do programa
Galvão e amigos, o Mauro Naves, Luxemburgo e o Falcão, e também o Casagrande. O Muricy foi o convidado de ontem à noite. E falando ali um pouco sobre o São Paulo, Zubeldia, os números do Zubeldia aí de cartões, né? Os números bem altos. Ele é um treinador que reclama bastante. O torcedor não está muito contente, né, com o desempenho do time, mas a gente torce para que ele consiga, né, achar soluções e fazer o time jogar o melhor futebol. Aqui os números de cartões, né, do Zubeldia: 61 jogos, 26 cartões amarelos, 3 cartões vermelhos. Muitos cartões. Eu achei que era mais cartões vermelhos, se não me engano. Achei que era mais. Mas é isso. Um trecho para vocês aí, né, do debate. Deixa sua opinião aqui nos comentários. O que você achou? Concorda? Discorda? O Muricy ali elogiando bastante o elenco do São Paulo, né? Falando que o São Paulo tem um time forte. Eu concordo com o Muricy. Esses jogos aí, a estreia na Libertadores não pôde contar com o Lucas, que é o destaque do time. No Brasileiro, essa última rodada não contou com o Lucas e com o Oscar, são os melhores jogadores. E ficou no empate contra o Atlético Mineiro. Muito provavelmente ainda não vai ter o Lucas nessa partida contra o Alianza Lima, né, nessa semana, no Morumbi. Mas é aguardar. São Paulo estreou muito bem na Libertadores, conquistando a vitória fora de casa. E agora é ver aí, aguardar a sequência dos próximos jogos. A temporada está começando de verdade agora, né? Teve a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, agora vai ter a segunda. Teve a segunda rodada do Brasileiro. Logo mais também tem Copa do Brasil. E aguardar e torcer para que o São Paulo faça uma grande temporada. É isso? Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até a próxima, galera.